Então, Hebreus 12, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bem, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que passaram por situações tanto negativas como positivas, testemunhos bons e testemunhos ruins. Um testemunho que falamos a semana passada para vocês foi de 1 Reis 13. O homem era um profeta, e ele saiu de Belém de Judá e foi até a cidade de Betel para falar contra a idolatria de Jeroboão. E tudo que ele falou aconteceu. O rei não gostou, estendeu a mão para cima dele, a mão ficou seca do rei. O rei clamou misericórdia, ore por mim ao seu Deus. Ele orou, a mão dele foi restituída. Aí o rei queria dar um presente para ele, ele não aceitou de maneira nenhuma aquele presente. Ele disse, porque me foi mandado pela palavra do Senhor não comer pão nem beber água. Mas aí nós vimos na semana passada, 1 Reis capítulo 13, versículo 14, passando bem rápido agora para pegar a informação, diz assim: e foi-se e achou o homem, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. E então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Quem era? Era um profeta velho daquela cidade de Betel, que foi atrás do homem de Deus, quando ficou sabendo dos fatos, para conversar com ele. Mas diz aqui, porém diz, não posso voltar contigo, nem andarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Aí que está entrando a mensagem. Porque esse homem verdadeiramente, o profeta, ele queria comer o pão e queria beber água naquele lugar. Mas ele sabe que não podia por causa da palavra. Meu irmão, se você sabe que a palavra de Deus fala algo, se a palavra de Deus diz algo, não tema com a palavra de Deus, não insista. Mas tem gente que quer arrumar uma brecha, né? É como uma pessoa que procura uma brecha na lei. E na lei você pode encontrar, na palavra de Deus não, ela é perfeita, entende? E às vezes a pessoa quer. Esse homem então, quando o homem falou, mas eu sou profeta como tu, um anjo me falou pela palavra. Aí nós aprendemos semana passada. O que nós aprendemos? Gálatas 1:8. Ele vai colocando ali, eu vou lendo com vocês. Gálatas 1:8. Olha o que diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, se aparecer um anjo do céu e pregar outro evangelho para você, ele seja amaldiçoado, ele não pode pregar. Nós não temos que, se você já sabe o que a Bíblia diz, não procure ter a brecha, cumpra a palavra de Deus, mas aí tem o quê? Tem o desejo do homem, a vontade do homem. Aqui um pouco, lá eu vou deixar ele falar ali, que aí eu não preciso sair daqui agora. Vamos para a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Quer dizer, ele queria, mas a palavra não deixava, mas ele queria. Aí então quando o homem disse, mas eu sou profeta como tu, opa! E o que você diz, profeta? Um anjo me falou que você pode voltar. E ele aceitou, porque ele já queria aquilo dentro dele. Quer dizer, aquilo ele... Não faça isso. Não discuta. Você sabe o que a Bíblia diz, você sabe o que está escrito na palavra de Deus, não discuta com a palavra. Então, esse homem, voltando aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 13, ele diz assim, versículo seguinte... E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Pronto. Aí ele acabou de comer, foi embora
e um leão pegou e o matou. Por quê? Porque ele saiu do plano de Deus. Se você sabe que a Bíblia diz, deixe-o, não procure. Você está, então, é um testemunho que nós temos. Aqui no segundo livro de Reis, depois do primeiro, claro, segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. Então, o que nós vemos? Não seja, meu irmão, precipitado em dizer que é coisa de Deus só porque um homem de Deus falou. Homem de Deus algum tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Homem de Deus algum, anjo do céu algum, e nem o próprio Deus muda a palavra dele. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ele diz, eu, o Senhor, não muda, então não entre nessa. Agora nós vamos ver algo profundo. Segundo Reis 5:20, nunca use de malandragem, esperteza. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Isso aqui, para quem não conhece a história, o general da Síria, chamado Naamã, ele foi curado de lepra, de uma maneira milagrosa. O homem de Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele mergulhou, conforme a palavra do homem de Deus, ele ficou curado. Ele voltou, o homem de Deus, trazendo ouro e prata, e alguns presentes. O homem de Deus não aceitou nada. O Geazi, que era o auxiliar dele, olhou, pensou consigo, não, tão certo como vive o Senhor que eu vou tomar alguma coisa desse Ciro, e foi atrás dele. Diz assim, então foi Geazi ao canto de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou, disse, vai tudo bem? E ele diz, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis agora mesmo, vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. O que ele fez? Criou uma história, inventou uma história rápida. A mente humana é muito fértil, né? A pessoa cria rápido. Meu irmão, nunca use esperteza para prosperar, para ter alguma coisa. Nós vamos recapitular um pouquinho aqui, que depois tem o cada moça que tirou um pouquinho da nossa atenção. Primeiro caso, não esqueça disso, que é importante. Nunca seja precipitado em dizer que a coisa é de Deus. Não saia. Se você sabe que a Bíblia proíbe, não vá. Ele, aquele homem que nós vimos, o profeta de Deus, ele foi onde Deus tinha proibido. Aí eu pulei aqui, que eu não falei para vocês, de um homem chamado Balaão. Balaão, Deus disse para ele não ir com os homens de Balaque, e ele foi. Por quê? Porque o intuito dele, ele era um profeta, hein? Ô profeta, homem de Deus, não se corrompa, não vá pela ganância, não vá pela ambição. Esse homem chamado Roboão, ele se perdeu, Balaão se perdeu completamente. Como é que ele se perdeu? Volta aqui já já. Deixa eu ir aqui com vocês em Números, capítulo 22, versículo 12. É o 4º livro da Bíblia. Números, capítulo 22, versículo 12. Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. O que é isso? Um homem chamado Balaque era rei dos Moabitas. Conhecendo a fama de Israel que estava entrando, e por onde ele passava, entenda bem, ele possuía a terra que Deus mandava, mas não seria a terra deles. Ele só passou pela terra deles, e mandou até avisar que se alguma coisa eles bebessem, comessem, eles pagariam. Mas esse homem, então, com medo, ele foi e chamou um homem chamado Balaão, um profeta mercenário, e disse, olha, eu vou te dar isso, ofereceu muita coisa, só quero que você amaldiçoe esse povo para mim. E Deus falou para ele, não vai com esse povo, mas ele insistiu tanto que Deus permitiu ele, para mostrar o que estava no coração dele. E até que ele se vendeu no final. Como ele não conseguia amaldiçoar aquele povo, ele disse, olha, a única maneira é você colocar umas mulheres sensuais, entenda? Essas mulheres que vão chamar a atenção dos filhos de Israel, eles vão entrar na prostituição, vão comer da comida sacrificada aos ídolos e vão se contaminar. Aí eles não terão a bênção de Deus com eles. E ele fez isso. A Bíblia fala da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é muito mais até do que a prostituição. É a pessoa se vender. Ele se vendeu. Não se venda, não faça isso. Então eu queria falar isso para vocês, que nós vimos do homem de Deus, que se traiu, como esse também tinha a palavra do próprio Deus para ele não ir, ele foi. Se deu mal, levado pela ambição, levado pela ganância, acabou se perdendo, e depois ele foi até morto e tudo.
Olha que coisa triste. Agora voltando então na mensagem do nosso amigo Geazi aqui. O Geazi foi ao alcance de Naamã e contou uma história para ele rápida, e ele conseguiu, diz aqui. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, capítulo 5, versículo 23 de 2 Reis. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e se pôs diante do Senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura, não foi comigo o meu coração, contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares pratas, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Era tanto dinheiro que dava para comprar isso tudo, você vê? Era muito dinheiro realmente o que ele fez. Ele pegou 2 talentos de prata. Os historiadores, as pessoas estudiosas aqui contam que era equivalente a 70 ou 80 quilos de prata. Era muito dinheiro para aquela época, que dava para comprar então vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas, que o homem era uma mercadoria naquela época. Então era muita coisa, era muito dinheiro que ele pegaria, ele pegou, que ele escondeu. Mas olha o que aconteceu com ele: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Porque ele esqueceu que aquele homem era homem de Deus. Se ele perguntou: onde foi, Geazi? Por onde você foi? Ele disse: eu acabei de fazer uma loucura. Porque Deus pode permitir. Imagine se você chega para mim, vamos dizer que eu tinha cometido um pecado ontem à noite, cometi um erro. E você, sem numa conversa até informal, pergunta: irmão Jaime, onde você estava ontem à noite? Se eu sou de Deus, devo entender o que é Deus está mandando o recado. E Deus está querendo me ajudar, mostrando que já sabe. Eu disse: não fui a lugar nenhum. Você não foi. Você foi a algum lugar ontem à noite? Aí você simplesmente perguntou por perguntar, mas foi Deus quem mandou você perguntar. Porque simplesmente Deus está me dando a oportunidade. Por que você me fez essa pergunta? Sempre que eu encontro você nunca me fez essa pergunta. Você vai: irmão Jace, onde você foi ontem à noite? Mas por que você está perguntando isso? Não sei. Eu devo entender que é Deus. Ele não entendeu. Ô Geazi, onde você foi? Eu não fui nem a uma nem a outra parte. Aí Deus revelou para ele: mas o meu espírito não foi contigo quando aquele homem desceu do carro a encontrar-te? Por que você fez isso? Aí ele perdeu. Então, segundo ponto: nunca use de malandragem. Deus não vai estar aí. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Então nós temos o testemunho lá, tanto do homem de Deus de Judá, que por causa de uma falsa profecia caiu, e não são poucos não mesmo, que querem fazer algo que a Bíblia sabe, que ele sabe que a Bíblia condena, mas ele encontra um homem de Deus ou uma mulher de Deus, uma pessoa que vai dar a mensagem do jeito que ele gosta, e acaba ele entrando. Ele acaba se perdendo. Cuidado com isso. Aí vimos agora a malandragem de Geazi. Não pode. Outro caso importante, Salmo 37. Nunca tenhas inveja do homem ímpio, que às vezes atrapalha a nossa comunhão. Diz assim: não te indignes, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Não tem inveja. Aquele ímpio, aquele filho do diabo, pastor Jaime, porque ele prospera, eu que sou de Deus não pode prosperar. Não se meta nisso, irmão. A prosperidade dele é como a palha que o vento espalha e o fogo queima. Não entra nessa. Ainda que o homem viva, eu tenho dito aqui, 100 anos, 120 anos, mas foi embora. Sem Jesus vai perder eternamente. Não tenha, nunca procure. Essa semana eu fiz uma brincadeira aqui. Eu disse, como eu fiz um comentário, eu disse: nós entramos aqui, pegamos a rádio 94,1. Alguém já escutou? Era a Rádio Globo. Aí eu brinquei: pessoal, assim como nós entramos no lugar da Rádio Globo, nós podemos entrar um dia no lugar da TV Globo, também da Rede Globo. O pessoal amei. Eu disse: não, amei não. Sabe por quê? Porque Deus tem outro, não precisa tirar
Nós temos que orar para o pessoal da Globo se converter, entenda bem, não que no lugar deles. É como você trabalha numa empresa, entende? E tem lá o seu encarregado, seu supervisor, seu chefe é um feiticeiro ou da idolatria, ou incrédulo, debocha até do evangelho. E você diz, eu estou orando, pastor, porque Deus vai me dar o lugar dele. Não, não faz isso não, ora para ele se converter. Já pensou, seu chefe cristão, seu chefe vai ser seu irmão? Olha que diferença, Deus pode te dar até um lugar maior do que o dele. Você não pode ter inveja. O que Davi está dizendo aqui para nós? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Você tem que saber que é o seguinte, você tendo o reino de Deus, tendo a presença de Deus, você pode ter até muito mais do que o outro, mas não pode ter essa inveja, esse sentimento não vem de Deus. Invertendo 37 para 73, é a mesma mensagem. Salmo 73 diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Porque apareceu uma moça bonita e ele quase errou? Não, porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso atrapalha algum cristão. Você não confia em Deus, Deus pode lhe dar muito mais, não porque o outro tem, porque Deus tem para lhe dar. Confie no Senhor de todo o seu coração, mas você fica olhando para o outro, fica fazendo uma comparação entre a sua vida e o ímpio. Mas aquele cara, ele acende vela lá para não sei o que, ele vai no terreiro, ele vai na encruzilhada, ele faz negócio de macumba, ele faz negócio de feitiçaria, e eu que sou da igreja, eu que tenho que prosperar. Para com esse negócio. Não é dessa maneira. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E muita gente acaba se perdendo. O que nós temos que fazer? Vamos voltar aqui na Bíblia Sagrada. Salmo ainda, versículo 1. Salmo 1. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, não vá. Entenda, o ímpio não tem. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus, aquele que não tem respeito nenhum pelas coisas de Deus. Ele não vai te dar o conselho dele, rapaz, todo mundo faz isso, por que você não vai fazer? Eu não faço porque eu sou de Jesus, porque eu sigo a palavra de Deus. Ah, mas você vai ficar duro, então eu vou ficar, amigo. Então você nunca vai ter nada, então eu nunca vou ter nada. Se for para ter, eu tenho que praticar impiedade, eu não vou ficar duro. Eu entro no céu, entenda bem, porque essa vida aqui é rápida, ela termina a qualquer hora. Não é verdade? Claro, por exemplo, eu estou com 62, eu vou a 70, 80, 90, 100, não sei. Entende? Mas a importância é estar preparado para a eternidade, porque a eternidade é eterna, não é 100, nem 100 mil, nem 100 milhões, 100 bilhões, 3 trilhões, 4 trilhões, é eterno, não tem fim. Em onde você vai passar a vida eterna? Cuidado com o ímpio, porque ele pode trazer um conselho errado. Não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores. Quantas pessoas, sem fazer alusão a alguém, podemos até lembrar de alguém, você pode até lembrar de alguém, mas não querendo fazer alusão a ninguém. Mas quantas pessoas poderiam estar bem na história, mas ficar no caminho dos pecadores. Rapaz, se você não fizer assim, não consegue. E ele fez, e se deu mal. A Bíblia diz claramente, não se detém no caminho dos pecadores. É coisa séria. Nem se acenda no roda do escarnecedor, do zombador, aqueles que zombam da palavra, fuja. Antes, amado, tenha o seu prazer na lei do Senhor, tenha prazer no que Deus diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita no que Deus diz, fala, faz, procure fazer tudo de acordo com a palavra. Vá para Deus, eu não quero sair da tua palavra. Não seja precipitado, sempre apresente a Deus. Agora o forte vem, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, irmão. Isso é que você tem que fazer, meditar. Você vai prosperar, vai. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas enquanto você tiver a ganância ou a ambição de Balaão, não, eu vou para custe o que custar. Não, eu vou prosperar, mas com a bênção de Deus, não vou sair da palavra de Deus. Quando você procurar alguém que você sabe que a Bíblia diz, Balaão sabia, não vá com esse homem, com esses homens, ele foi. Ou o Geazi sabia que o Eliseu era o homem de Deus, mas quis enganar o homem de Deus, não se deu bem não.
versículo final aqui desse, para ir depois para o Novo Testamento. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Lembra que eu falei disso? Isso. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Deus conhece. Deus sabe das suas lágrimas, das suas lutas, da sua adversidade, e Ele vai te honrar. Agora nós vamos para o Novo Testamento, pegar uma informação rápida de Lucas capítulo 5, do apóstolo Pedro. Lucas capítulo 5. Rápida informação, que é a mensagem aqui dada nesse culto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão, desde Jesus entrar no seu barco. Talvez você está trabalhando a noite toda, quer dizer, trabalhando há muito tempo, nunca conseguiu nada, porque talvez você teve inveja dos pecadores, talvez você ouviu o conselho do ímpio, talvez foi precipitado em achar que aquilo era de Deus. Cuidado, deixa eu te ensinar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto para pescar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado o quê? Toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, a Bíblia diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Quer dizer, ouça a primeira palavra. O reino quer dizer domínio, e a sua justiça, vê se aquilo está de acordo com a lei de Deus. Ouça, deixe Deus lhe ensinar. Aí sim, com a palavra você lança a rede, ou seja, aí você trabalha, aí você vai e Deus vai honrar. Ainda desse entendimento aqui, vamos voltar lá para Hebreus agora, capítulo 12, e ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, não é poucas não, hein? Deixemos todo o que, pessoal? Embaraço. Tem coisa que não é pecado. Quer dizer, é errado você querer prosperar? Não. Mas você pode ser precipitado, alguém pode lhe enganar dizendo que é uma coisa que é de Deus e não é. Lembra aquilo que o homem achava que era de Deus e não era, de maneira alguma. Ele achou que podia fazer aquilo, não podia fazer. Ah, mas foi um anjo que me falou. Anjo não tem poder para mudar a palavra. Pastor alguma, igreja alguma tem poder para mudar a palavra. Não seja precipitado, para dar, muito menos não use de esperteza como Geazi, de malandragem, que inventa uma história para criar, para ganhar dinheiro. Não faça isso, você vai se perder eternamente. Até o pregador, irmão. Inventar aqui história, então eu contar aqui, chegar aqui, pegar uma lista de testemunhos. Pessoal, deixa eu contar para você, Joaquim José da Silva Xavier. Esse homem aqui mandou uma carta dizendo que ele estava desempregado há 3 anos, mas ele fez a campanha com o pastor Jaime, e Deus o abençoou, e abençoou tanto, que hoje ele está com 3 lojas, está com 10 carros, tudo cascata, tudo mentira. Irmão, eu estou mentindo para você, aleluia, glória a Deus, e diante de Deus? Se Jesus disse que o diabo é o pai de quê? Da mentira. Quer dizer, eu vou usar o filhote do diabo para... Não, pastor, isso é só para ilustrar. Que ilustrar com mentira, irmão? Quando você ouve o caso, quando eu conto do chinês, nós contamos o caso que o pastor coreano contou. Se não foi, é ele que conta, mas nós conhecemos que é um homem de Deus. Pô, Yang Show é um homem de Deus, que não é mentir a respeito desse fato, que vocês já ouviram, que o homem estava pregando e disse: Jesus disse, bom é o sal, e tinha um empresário chinês falido, e ele falou: bom é o sal é bom, bom é sal é bom, eu vou trabalhar com sal. O homem se tornou magnata do sal. Quer dizer, é um caso. Mas vamos que se fosse uma lorota, uma mentirinha, que ele contou só para... mas vai prestar conta a Deus, porque eu já falei isso para tantas pessoas, tantas coisas. Então, agora, no meu caso, não pode, ninguém pode. E ele, então, inventou: olha, o general da Síria, eu não quero nada, o profeta também não quer nada, não.
Entenda? Mas eu digo assim, olha, eu não quero nada, vamos dizer que você é um homem muito rico, uma mulher muito rica, ficou curado numa oração nossa, como ele ficou curado lá, mano. E você quer me presentear, você quer presentear, dar alguma coisa. Não, nós aceitamos, para com isso, rapaz, quem fez a obra de Deus. Aí depois eu caio no remorso e sabe, olha, amigo, o missionário esse não quer nada, nem eu também quero nada não. Mas chegou um pessoal de uma comunidade pobre agora, e eles estão precisando, eles estão passando esse negócio agora, de ajuda, eles querem uma ajuda. Aí ele vai me dar muita ajuda. Eu fiz igual o Geazi. Meu irmãozinho, eu simplesmente estou pegando, já vi alguém, estou cavando a minha cova. Entende? E aí veio alguém e disse, ô Jaime, você encontrou aquele homem por acaso? Não, nunca mais vi. Quer dizer, perdi a chance. Você perguntou porque eu tinha que me acertar. Ele não se acertou, ele perdeu a vida. Cuidado, então, não use de malandragem. Vimos depois que não tem inveja do homem que prospera no nosso caminho. E aí, depois vimos que o Pedro, aí temos o positivo, o Pedro que ouviu o Senhor, já tinha trabalhado a noite toda, não tinha apanhado nada, mas depois que ele ouviu o Senhor, ele lançou a rede. Então estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com o que, pessoal? Com paciência, calma. O que é paciência? Capacidade de esperar. Espere, é Deus que vai agir, deixa ser confirmado, deixe Deus confirmar a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que passou o que passou, mas está na glória. Então somos nós, que o nosso final é a glória de Deus. Diz, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. É isso. Aí até você ter uma posição de honra no reino de Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar. Primeiro você tem que pegar isso. Tem que resistir às afrontas dos pecadores, o conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, dizer, Deus, eu vou prosperar, eu vou crescer, mas com a tua bênção, eu vou crescer, mas com a tua unção, eu vou crescer com a tua direção. Vai passar por lutas, mas daí até você ter o lugar de honra. Quando você tiver o lugar de honra com o Senhor, quer dizer, na posição de honra, aí você vai ver como Deus é contigo. Busque primeiro o reino de Deus.